Olá, eu sou o professor Pisolato e você está assistindo mais um episódio do A Culpa é do Deodoro. Esse programa tem como missão saber perguntar, explicar, compreender, entender, desvendar, decantar os problemas que afligem o Sanatório Geral da República Brasil. E se você, como eu, tem a sensação que nós somos pouco eficazes, pouco eficientes na produção de soluções, mas somos muito eficazes e muito eficientes na produção de problemas, e quando propomos a esses problemas soluções, muitas vezes as soluções são elas mesmas os problemas. Fique comigo, porque nesse episódio nós vamos discutir um dos temas mais atuais e mais recentes da nossa republiquinha, que é a anistia. A anistia vem sendo discutida, enormemente debatida, narrada, decantada, mal explicada, mal perguntada, mal compreendida, mal entendida, mal desvendada e mal decantada pela imprensa em geral, mas pouco aprofundada, pouco explicitada. E é isso que nós vamos fazer neste episódio do A Culpa é do Deodoro. Muito bem, eu vou começar essa minha explanação do tema anistia explanando justamente uma preocupação pessoal, uma questão um pouco mais humanitária, mais subjetiva até em alguma medida. E para isso eu vou ler o trecho de um livro que talvez você conheça, digamos que é um livro um pouquinho conhecido. Eu leio o trecho e você, ao me ouvir, ao prestar atenção, vê se você reconhece esse texto e qual a sua origem. Ele diz assim: perdoa-os as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Tenho certeza que você reconheceu a origem do Evangelho de Mateus, a oração comumente conhecida pelos cristãos como Pai Nosso. Nesse excerto, nesse pequeno fragmento, está aí contida o que seria o quinto pedido feito no Pai Nosso, que é justamente o perdão das nossas dívidas, nossas ofensas, nossos pecados. E eu começo por aí a minha preocupação com a questão humanitária. Sim, você pode até alegar que essas questões não se tratam de humanitarismo, mas se há humanos envolvidos, é claro que há uma preocupação de cunho humanitário. Mas nós vamos chegar lá. Por que eu comecei com esse pequeno fragmento do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, vulgarmente conhecido simplesmente como Pai Nosso? Porque eu tenho uma preocupação, especialmente em ano eleitoral, e aqui eu preciso ressalvar que o Brasil criou uma novidade, a permanência em campanha eleitoral. Os políticos vivem permanentemente em campanha eleitoral. É um dos males da democracia. Mas esse debate sobre os males da democracia fica com outro programa. Especificamente para justificar a minha escolha desse fragmento bíblico, para começar essa minha primeira preocupação relativa ao debate da anistia, tem a ver com o fato desses políticos, justamente por vivermos nesse ambiente, nesse cenário tremendamente populista, paternalista, clientelista em que nós vivemos, um país que é analfabeto politicamente, majoritariamente analfabeto politicamente, no qual um político, geralmente, quando frequenta uma igreja pensando em questões justamente eleitoreiras, uma espécie de tentativa de evangelizar o seu eleitor ou então trazer o público evangelizado para este político em específico. Vimos aí muito recentemente um certo político, eu não posso falar o nome, mas que governa a partir do Palácio do Planalto, que fechou uma igreja para fazer um book fotográfico, simular que de fato seria um ser humano contrito. Estava lá ajoelhado no genuflexório, fazendo supostamente suas orações, numa encenação que só deve convencer a plateia devidamente remunerada ou aqueles cognitivamente menos aptos ao julgar uma cena que é claramente uma cena demagógica, uma cena hipócrita, e em alguma medida, convenhamos, até canalha, porque usar a espiritualidade das pessoas como ferramenta política é de uma certa baixeza. E cair nessa conversa, deixar-se levar por esse tipo de engodo eleitoreiro é, infelizmente, um grau elevado de ignorância. Mas, enfim, de qualquer maneira, isso justifica por que eu trouxe, num primeiro momento, essa minha preocupação com a questão do perdão, já que esses políticos, em especial esse
que eu acabei de citar, que fechou uma igreja para fazer uma sessão de fotos para simular a sua falsa contrição, lá ajoelhado, rezando junto com a primeira-dama, junto com a sua esposa. Isso me deixa preocupado, porque essa mesma pessoa disse muito recentemente sentir orgulho de ter junto ao Supremo Tribunal Federal um amigo comunista. Qualquer um de nós sabe, até um aluno de sexto ano é capaz de deduzir, que é impossível servir-se a dois senhores antagônicos. Nesse caso aí é possível servir-se a Cristo e ao diabo ao mesmo tempo, já que o comunismo é anticristão, antirreligioso. O comunismo é uma filosofia materialista. Estamos aqui discutindo o materialismo do comunismo. Isso também fica para um outro programa mais adiante, mas é preciso notar essa hipocrisia, esse paradoxo, esse antagonismo entre o comunismo admirado e orgulhoso e a simulação de cristianismo. Mas o que isso tem a ver com anistia, professor? Ora, isso tudo tem a ver com anistia porque, para além e aquém das questões políticas envolvidas na discussão da anistia, entre elas essa hipócrita simulação de cristianismo, quando o próprio cristianismo nos ensina a perdoar, eu sei, é muito difícil, como a mim é difícil perdoar essa simulação de hipocrisia. Mas, de qualquer maneira, essa é a missão do cristão, perdoar. Mas, enfim, para além e para aquém dessas questões políticas envolvidas no debate sobre anistia aos condenados do 8 de janeiro de 2023, estão as assustadoras demonstrações que se seguem a essa própria prática eleitoreira de usar a religião como ferramenta em busca de votos. Quem acompanhou, por exemplo, aquelas manifestações artísticas, aquele showmício do pessoal que gritava "Sem anistia, sem anistia", essa é a minha preocupação inicial. Porque, claro, de fato, muitos deles eram eles mesmos anistiados na famosa anistia de 1979, mas incapazes de olhar para uma dona Vildete com seus 74 anos de idade, cujo crime foi pensar na abolição do Estado, se é que ela o fez, pensar num governo desleal, se é que ela o fez, subir a rampa do Palácio do Planalto, isso necessariamente são crimes? Bom, você poderá me dizer assim, mas foi uma idiota, como a Débora Rodrigues, a Débora do Batom, que pintou lá o Perdeu Mané, uma paráfrase de um outro ministro, Perdeu Mané, na Estátua da Justiça em fronte ao STF. Depredação essa que logo a seguir, uma simples lava-jato, foi capaz de restituir a estátua ao seu formato original. Você poderá dizer, dona Débora Rodrigues é uma idiota por pensar assim. Bom, muito questionável chamar a dona Débora Rodrigues de idiota numa manifestação como aquela. Mas vamos supor que seja possível considerá-la uma idiota. Eu não creio nisso. Mas idiotia não é crime. Aliás, idiotia por si mesmo, a palavra idiota, vem de idios, que significa sem apoio na realidade. Então, pessoas que fazem, ou pregam, ou falam, verbalizam ou não, aquilo que pensam sem um apoio na realidade. Ora, convenhamos, se idiotia for crime, nós deveríamos começar cercando as grandes redações dos jornais e transformando-os em presídios. Nós deveríamos fechar muitos DCEs acadêmicos e transformá-los em presídios. E não preciso falar do presídio maior que seria Brasília. Poucos de lá escapariam, a maioria ficaria em prisão perpétua e alguns poucos teriam direito a um regime semiaberto se idiotia fosse de fato crime. Não há o crime de ser idiota. Mas, enfim, de qualquer maneira, volta a minha preocupação inicial que eu dei início nesse vídeo, que é a ideia de que algumas pessoas têm tanto ressentimento e até uma certa satisfação em olhar para a dona Débora, a dona Vildete, a família do Clezão, ter que ver aquelas imagens de um Caetano, de um Gilberto, gritando sem anistia, diante da dor dessas pessoas. Por mais que, se você quiser imputar algum crime àquela manifestação, se quiser se imputar um crime àquela manifestação, ainda assim não justifica esse tipo de comportamento que denota claramente um ódio, um ressentimento. Mesmo diante do questionamento válido de toda a falta de legitimidade desse processo bastante duvidoso, sem direito à ampla defesa, sem a amplitude da ampla defesa, sem a individualização da pena, em alguns casos esdrúxulos nesse processo, a pessoa que estava lá para ganhar um dinheirinho, vender umas garrafas d'água, também foi considerada um golpista. Isso me parece muito mais uma narrativa
feita para adestrar certos animais de baixa capacidade cognitiva, como aquele caso famoso do cão de Pavlov, que tocava um sininho e o cão começava a salivar. Certas expressões como fascista, golpista, antidemocrático e até o famoso sem anistia, me parece mais de fato palavras de adestramento para criar esse viés de confirmação, esse conforto mental nessas pessoas. E por que esta é a minha primeira preocupação? Porque antes ou depois desse governo, nós teremos que continuar convivendo, dividindo ruas, escolas, universidades, mídias sociais, redações de jornais, com aqueles que querem exterminar os opositores, desumanizando-os, criando essas pechas que chegam a ser tediosas, chegam a ser ofensivas à inteligência de quem as professa. Ficar lá com fascista, nazista, extremista, golpista, eletricista, encanador, seja o que for. Isso é desumanização. Então, independente da questão política, que nós vamos levantar a seguir, já, e da questão humanitária, que agora estou levantando, nós precisaremos conviver. A menos que você seja um crente na possibilidade de dividirmos o país conforme os seus polos, isso é parte do Brasil aqui, será só para o pessoal da direita morar. Aquela outra parte ali será para o pessoal da esquerda morar. Isso é, digamos, se não impossível, bastante improvável que consigamos dividir o país nos polos ideológicos que hoje são aí representados. E aqui faço um pequeno adendo, né? Você acreditar de fato que possa haver uma homogeneidade de pensamento, já que eu falei de polarização, também não é algo que eu defenda, tá? Eu sou fã da polarização e sou bastante desconfiado da homogeneização. Veja, por exemplo, o caso do nazismo alemão. Havia praticamente uma homogeneidade na Alemanha nazista. Os alemães, em grande parte, em maioria absoluta, apoiavam o nazismo. Com o tempo que essa maioria foi sendo fragilizada. Por isso eu sou fã da polarização. Quanto mais polos tiver, melhor. Quanto mais linhas de debate tiver, melhor. O que eu sou contra é qualquer tipo de polarização ou homogeneização que seja imbecil, que seja desumana. Para que haja uma polarização efetiva, construtiva, num regime democrático, porque a democracia precisa ser regada com o contraditório. É só você olhar para o passado. Em cada momento em que nós tivemos uma opinião homogênea, sempre houve sofrimento. E nós vamos ter a oportunidade de visualizar durante esse episódio os vários momentos em que a anistia foi usada e que funcionou para a pacificação e acomodação das forças políticas. O Brasil pode continuar, apesar de todos os erros que nós insistimos em cometer, a anistia no passado sempre trouxe algum grau, algum nível de esquecimento e de acomodação de forças políticas. Mas veja, quando eu digo que há esse ódio, há esse ressentimento da esquerda com relação à direita, talvez por ter ficado 4 anos afastada do poder, ou porque teve as suas mazelas, os seus erros divulgados em larga escala pela direita e pela imprensa livre, ou como o programa que agora estou apresentando, eu preciso reforçar que isso não se trata apenas de uma percepção minha. Isso se trata de uma ferramenta muito exposta em diversos livros, em diversas obras, especialmente da chamada Nova Esquerda. Se você ler, ou ficar sabendo, ou souber das ideias de Antônio Gramsci, Gramsci sempre falou que a Revolução Socialista iria ocorrer não pela mão do operário, mas pela via cultural. Ou seja, você controlaria as artes, o cinema, a música, a literatura, as universidades, as imprensas, e aí você faria uma revolução cultural e implantaria o socialismo pela via cultural. Talvez mais íntimo ainda dessa questão do ressentimento que eu estou apontando na esquerda, especialmente nesse movimento do sem anistia, seja o caso do pensador da Nova Esquerda, da Escola de Frankfurt, que é o Herbert Marcuse. Marcuse criou um conceito chamado tolerância discriminatória ou tolerância repressiva. Veja, é isso mesmo, tolerância discriminatória ou tolerância repressiva. Eu sei que parece uma incongruência, um paradoxo, uma espécie de inversão, mas isso é típico da esquerda e da nova esquerda, as inversões e as incongruências. É como eles pensam. O Marcuse dizia assim: a tolerância só deve servir para aqueles movimentos, aquelas ideias, aqueles grupos ou instituições, pessoas que são libertadoras. Ou seja, apenas ideias e práticas emancipatórias devem ser toleradas. Aqui entendendo que emancipatória significa justamente uma revolução socialista pela via cultural.
Então, coisas como família, costumes, heteronormatividade, tudo isso deveria ser destruído, não deveria ser tolerado, deveria ser discriminado, deveria ser reprimido. É isso mesmo. A tolerância discriminatória ou repressiva da nova esquerda, ou Escola de Frankfurt, nesse caso, e de Herbert Marcuse, dizia que as ideias consideradas opressoras por esse grupo da nova esquerda deveriam ser suprimidas. É isso mesmo, é isso que nós estamos vendo. Aquele grupo pensa diferente de mim, eles não têm o monopólio da virtude como nós temos, nós somos o suprassumo da essência humana, afinal queremos a justiça social, a igualdade e a democracia. Por mais que eu não saiba muito bem o que isso significa, aquele outro que oferece resistência ou então aponta falhas no meu raciocínio esquerdista, aquele deve ser suprimido. Aquele é considerado um opressor, não um libertador. Então veja que há um fundamento teórico, filosófico para a nova esquerda agir dessa maneira, ir para um showmício gritar sem anistia, sem anistia. Veja, esse ponto foi levantado por mim, antes que a gente comece todo o debate da discussão histórica e política sobre a questão da anistia, foi levantado por mim porque essa é a minha preocupação maior. Vamos supor, por exemplo, que nós consigamos, seja por um esforço interno, bastante improvável, seja por uma pressão externa, alcançar a anistia. Essa anistia que agora está sendo debatida. Não a dosimetria, mas a anistia de fato. Como vamos conviver, após a aprovação da anistia, ou mesmo sem a aprovação da anistia, com pessoas que não se importam com a legitimidade no processo e nem com as questões morais. Ou vamos esquecer que ocupa a cadeira presidencial o indivíduo que foi condenado com direito à ampla defesa em todas as instâncias. E os seus eleitores aparentemente não se importaram com o fato dele ser condenado por corrupção. Como, aprovado ou não a anistia, ou qualquer outro problema que tenhamos adiante que leve a discussão nesse nível polarizado, como conviveremos com pessoas que não se importam, que olham para o indivíduo como, por exemplo, aquele senhor que de efeitos de lepra já teve as pontas dos dedos decepadas? Como olhem para a família do Clesão e tenham coragem de ir para a TV e falar sem anistia? Como conviver com pessoas que querem o extermínio dos seus diferentes? É algo muito mais preocupante, é a questão humanitária, é a questão da mentalidade. Ou como diria aí o Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre, o mal do torcedor é não ver os erros do próprio time com os mesmos critérios com os quais julga o time adversário. E é o que nós estamos vendo. Mas tudo bem, após essa primeira preocupação, vamos elencar aqui algumas perguntas que nós vamos responder durante esse vídeo. Afinal, essa é a proposta desse programa. Perguntar, explicar, compreender, entender, desvendar e decantar os problemas que o Brasil nos apresenta, muitas vezes sendo os problemas as próprias soluções. O que é anistia? Anistia é de fato inconstitucional? Pode a anistia pacificar o Brasil, acomodar as forças políticas e até os polos opositores? E aqui eu vou antecipar. Existe um pensamento do Martin Luther King, o grande líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, que diz assim, o perdão é uma espécie de catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Ou seja, por Martin Luther King, a anistia, o perdão, o esquecimento poderia ser um catalisador que ligaria o ponto A ao ponto B, criando um novo ambiente de trabalho para que o Brasil pudesse dar seguimento. Outra pergunta que nós vamos responder ainda durante esse programa é por que a esquerda é contra a anistia, sendo que no passado ela já foi a favor da anistia? Por que a direita é a favor da anistia, sendo que no passado a direita também já questionou a anistia? Quando usada no passado, ou seja, historicamente, quando nós usamos a anistia, ela funcionou? Ela equalizou os problemas? Ela acomodou as forças políticas? O esquecimento de fato, a anistia de fato, funcionou? E mais, e talvez a pergunta mais perigosa desse nosso episódio, temos o direito, em um regime democrático ou não, de pensar em abolir o Estado? Bom, já vou responder. Pensar sim, expressar essas ideias já é um outro problema. Mas todas essas perguntas serão respondidas no decorrer desse episódio. Por isso eu peço, fique comigo, que na próxima hora nós vamos tentar responder estas dúvidas sobre esse tema tão urgente, especialmente, claro, para aqueles injustiçados e supliciados pelo
peso desproporcional da Suprema Corte, que vai de idosos, depressivos, doentes terminais, até curiosos que foram incluídos nesse processo, sem direito a uma individualização da pena, sem muito menos a ampla defesa. Enfim, vamos discutir todas essas perguntas e como elas afetam o Brasil e os processos que envolvem o 8 de janeiro de 2023. Mas agora eu vou pedir para você dar uma atenção ao nosso apoiador, ao nosso patrocinador, e nós voltamos já já. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Muito bem, estamos de volta com A Culpa é do Deodoro. E nesse segundo bloco vamos começar a fazer um leve viajar pela história da anistia. A palavra anistia, palavra por si só, ou seja, a origem etimológica da palavra, vem do grego amnestia. A amnistia ou amnistia significa algo como esquecimento. É isso, essa origem da palavra anistia, esquecimento. O termo, na verdade, está relacionado exatamente ao perdão, ao esquecimento de certos crimes políticos para pacificar uma sociedade e aí conseguir, de fato, acomodar as forças políticas e dar continuidade à história, ou seja, tentar passar por aquele obstáculo esquecendo-se. É mais ou menos como se, imagine um casal, um deles comete um adultério, uma violação da fidelidade, e o outro casal concede a esse primeiro cônjuge que cometeu o adultério o esquecimento, a anistia. Porque, do contrário, se não houver o perdão, não houver o esquecimento, o casal vai ter que ou se separar, ou então ter que conviver com aquela mazela, ou seja, vão viver em desarmonia o resto do casamento. Como na nossa analogia do casamento, embora haja divórcio na legislação brasileira, a nação não pode se divorciar de si mesma, a não ser que a gente opte, como eu falei no primeiro bloco, por a criação de diversos países dentro do Brasil, um país para cada ideologia, o que me parece bastante impraticável, improvável, para não dizer impossível. Nós precisamos conviver com os nossos outros cônjuges, na minha analogia, ou seja, com os outros cidadãos brasileiros que pensam diferente de nós. E a anistia seria uma forma de promover esse esquecimento e continuar-se essa relação de cidadão brasileiro. A primeira vez, historicamente, que se teve notícia de algum legislador promovendo uma anistia, é um tanto quanto antiga. O relato de anistia começa por volta de 594 a.C., quando então legislador, ou seja, um criador de leis em Atenas, na Grécia, chamada Solon, legislador ateniense, cria uma lei, uma medida que ficou conhecido como cisafia. Cisafia. Você está vendo aí na tela como é que se escreve essa palavra estranha, mas a pronúncia é essa mesmo, cisafia. A tradução disso é algo como remover ou aliviar dos fardos que pesam sobre os ombros das pessoas. O que o Solon estava fazendo? Ele estava acabando com a escravidão por dívida em Atenas. Porque cidadãos poderiam perder a cidadania por ficarem endividados. Porque por dívida podia se escravizar uma pessoa e um escravo não tinha direito à cidadania. Em Atenas, por sinal, o berço da democracia não era exatamente a democracia como nós conhecemos hoje, era uma democracia direta. As pessoas deveriam participar diretamente do fenômeno democrático e não eleger representantes de forma indireta para falar ou tomar decisões por si. Sim, o fato é que em Atenas havia poucas pessoas com direito à cidadania. Homens e atenienses. Mulheres, mesmo que atenienses, não participavam do processo de cidadania e muito menos escravos. E aí entra o Solon. Quando o ateniense ficava devendo dinheiro para alguém, ele poderia ser escravizado. E ao ser escravizado, era excluído da vida política. Com o perdão, com a anistia da escravidão por dívida ou das dívidas que eliminavam a escravidão, você poderia voltar ao sistema político. No nosso caso brasileiro, para a gente acelerar um pouquinho a definição do que seja anistia, nós temos historicamente dois tipos de anistia. Anistia que seria a penal, que é essa que nós vamos discutir nesse vídeo, relativa a crimes, e anistia tributária ou previdenciária. Essa até é mais comum, existem as centenas, se não milhares, Brasil afora. A Constituição brasileira não define muito claramente o que é essa anistia,
mas ela tem alguns artigos e alguns códigos tributários que também contêm artigos que estabelecem, por exemplo, o caso da anistia tributária. O objetivo da anistia tributária é aliviar o fardo justamente sobre as empresas, diminuindo a carga fiscal ou impedindo que a empresa feche, cause demissões, enfim, o efeito dominó do endividamento de uma empresa. Tá? Então, o que se faz com a anistia previdenciária ou tributária é perdoar eventuais crimes administrativos ou contravenções, ou seja, aquilo cometido contra a arrecadação de impostos ou contra a arrecadação previdenciária. A nossa Constituição Federal estabelece esses casos no artigo 165, 195 e no 180 até o 182 do Código Tributário Nacional. Também tem a esclarificação do que seja anistia tributária. Mas aqui não é o foco do nosso programa, a anistia tributária. Nós precisamos entender, compreender, responder se a anistia é de fato inconstitucional ou pode ser entendida constitucionalmente. Por enquanto, no papel, no positivo, não a interpretação que um presidente da República ou então que um Supremo Tribunal Federal possa fazer de uma possível lei da anistia. Então, bem, estamos discutindo então a anistia penal. A ideia da anistia penal é que, diante de determinados fatos criminosos, o Estado pode decidir não punir essas pessoas já condenadas ou que podem vir a ser condenadas por certos atos praticados que são tipificados penalmente. Então, se há um crime tipificado na lei, essas pessoas seriam condenadas por ele, ou já foram condenadas por ele, a anistia viria para cobrir e impedir esse cumprimento de pena, perdoando ou esquecendo, portanto, esses crimes supostamente cometidos. A atual Carta Magna, nossa atual Constituição, trata de forma expressa a anistia, embora não defina o que é, mas trata de forma expressa. Eu costumo dizer que a nossa Constituição limita o procedimento, ela determina como as coisas devem acontecer. Como se ela dissesse, daqui até aqui você pode fazer anistia ou pode conceder anistia. Por exemplo, artigo 5º, seu inciso 43. Artigo 5º, inciso 43, diz assim, abre aspas, proíbe a concessão de anistia, graça ou indulto para crimes inafiançáveis, como tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Então, nesses casos, o artigo 5º, inciso 43, proíbe a concessão da anistia. Vou repetir, tortura, tráfico, drogas, terrorismo e crimes hediondos. Bom, aqui já cabe uma pequena interpretação. Está muito claro o que a lei está dizendo. Nesses casos não cabe anistia, mas você já consegue enxergar onde um Supremo Tribunal Federal poderia colocar seu dedinho, ou mesmo um presidente da República, para impedir que um segmento de lei de anistia fosse chegado ao seu fim, ou seja, fosse efetivado, fosse sancionado. O caso do terrorismo. Óbvio que o que aconteceu no 8 de janeiro não se trata de ato de terrorismo, até porque se aquilo que foi feito lá, mesmo os vândalos, aqueles que depedraram, que picharam, que quebraram vidros, não vamos nem discutir o mérito ou não dessas questões aí. Mas vamos supor que aquilo fosse considerado terrorismo porque impôs terror a quem lá estava. Bom, se isso ali for terrorismo, então não há nenhuma dúvida, portanto, que crime organizado é terrorismo. Aí, obviamente, nós teríamos que inserir no conceito terrorista também o crime organizado. E aí nós poderíamos usar ferramentas muito mais severas para combater o crime organizado. Estou apenas apontando onde que se pode imaginar que o conjunto ideológico à esquerda poderia tocar para impedir que uma lei de anistia desse seguimento, associando o 8 de janeiro ao terrorismo, coisa que para mim parece bastante absurdo. Além do artigo 5º da nossa Constituição, há ainda o artigo 21 no seu inciso 17. Na mesma Constituição de 88, ele diz assim, é atribuída à União a competência para conceder anistia. Então, veja bem, artigo 21, inciso 17, é atribuída à União a competência para conceder anistia. Então, a nível federal, é possível conceder anistia. Já o artigo 48, no seu inciso 8, estabelece, veja bem, cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema com sanção presidencial. Então, o artigo 48, inciso 8, diz que o Congresso tem competência para legislar sobre anistia. Só que mesmo legislando, depende da sanção presidencial. E aqui, mais um parênteses, você já pode enxergar aonde poderia haver um bloqueio numa provável ou possível lei ou hipotética lei da anistia que pudesse passar pelo Congresso Nacional. Ainda dependeria da sanção presidencial, que, claro, poderia, por sua vez, ou barrá-la, não sancioná-la, ou então até usá-la com meios eleitoreiros.
Há ainda algumas outras disposições transitórias na Constituição a respeito de outras anistias, mas esses artigos eu vou repeti-los aqui. Artigo 5º, artigo 21 e o artigo 48 da Constituição deixam muito claro que há competência legislativa para debater sobre anistia, por mais que dependa aí do caso da sanção presidencial. A anistia, então, até agora, podemos defini-la como sendo o quê? Ela pode ser entendida, ao menos historicamente, como uma ferramenta de governabilidade e de acomodação de forças políticas ou de ideais ou ideologias políticas. Um outro detalhe interessante a esse respeito da anistia é com relação a como a imprensa tem divulgado efusivamente certas narrativas, não preciso nem dizer dos grupos mais à esquerda do espectro que têm feito manifestações contra a anistia, mas aí surge um pequeno detalhe técnico com relação à aplicação histórica da anistia. Nós temos duas versões, uma versão bastante divulgada, que fala de que historicamente o Brasil já utilizou, desde a sua independência, 48 vezes o mecanismo da anistia para acomodar forças políticas e dar seguimento ou governabilidade ao Brasil. Ocorre que a agência Senado, então uma agência oficial do Senado brasileiro, informa que são 80 anistias que o Brasil já viveu desde a sua independência. O que, se de fato for comprovado, essas 80 anistias estão lá listadas, você pode até contabilizá-las. Se de fato for comprovado isso, então nós temos aí uma anistia praticamente cada 2 anos e meio. O que denota que sim, nós usamos bastante a anistia historicamente no Brasil, desde o Brasil independente, e que nós somos muito ruins em conviver com o pós-anistia. Nós temos dificuldade de governabilidade mesmo em tempos de calmaria. O que nós não podemos admitir é que a anistia seja como que uma ferramenta eleitoreira simplesmente. Temos, como eu levantei no começo, no primeiro bloco, uma preocupação humanitária, mas não podemos negar que historicamente ela foi utilizada muitas vezes, seja 48, seja 80, que dá uma média de utilização aí de uma anistia a cada 2 anos e meio, ela foi utilizada para acomodar forças políticas. Mas o uso excessivo de anistias, tanto 48 quanto 80, denota a nossa fragilidade política. Nós somos muito maus governantes, ou melhor, somos muito mal governados. Por exemplo, vamos fazer aqui um breve pupurri das vezes, nós não vamos elencar todas, né? Até porque seria muito cansativo elencar uma por uma delas, mas algumas delas trazem uma fundamentação histórica para o uso da anistia e para o resultado após o seu uso. Por exemplo, no tempo do Império Brasileiro, ou seja, de 1822, 7 de setembro de 1822, data da nossa independência, até a proclamação da República, o golpe republicano, que nós, aliás, já discutimos em outro vídeo aqui do A Culpa é do Deodoro. Então, até 1889, foram 20 anistias políticas, ou seja, mais da metade das anistias, sejam elas 48 ou 80, mais da metade delas foram feitas na República. E a República é muito fresquinha, é muito recente, acabou de sair do forno. Nós começamos enquanto República em 1889, e se considerarmos a nova República, é 1985 para frente. Então nós somos núbeis no ato republicano, na ação republicana. Essas 20 anistias ocorridas no período imperial, primeiro e segundo reinado, a maioria delas ocorreu no período regencial, um período de bastante instabilidade e de dezenas de revoltas. Nós tivemos mais de 20 revoltas regenciais, algumas com milhares de mortos. Estas sim, tentativas de tomar o poder, derrubar o poder e até separar o Brasil. E todas elas foram solvidas, foram equalizadas com anistia. Vejamos, por exemplo, alguns casos. O caso da balaiada, o caso da cabanagem, o caso famoso da farroupilha, por exemplo. Cabanagem teve quase 40 mil mortos no Grão-Pará. Foi uma guerra civil. Nós não temos o hábito historiográfico de chamar de guerra civil, mas a cabanagem no Grão-Pará, que era o nome da província na época, Grão-Pará, quase 40 mil mortos. Como que a questão foi solucionada? Com uma anistia promovida por Dom Pedro II, o imperador do segundo reinado. A própria farroupilha, a famosa farroupilha, com mais de 10 mil mortos, terminou como? Com anistia. E quer saber? A primeira anistia que o Brasil utilizou foi apenas 11 dias depois da nossa independência.
Isso mesmo, para além do Estado já consolidado, com uma Constituição já funcionando, nós tivemos uma primeira anistia sem Constituição, por ordem imperial. Isso mesmo. Nossa independência foi dia 7 de setembro, né? No dia 18 de setembro, 11 dias depois, Dom Pedro I concedeu a anistia àqueles que, presta atenção, pensavam diferente do processo de independência. Isso mesmo, jornalistas, professores, políticos que eram contra a separação do Brasil de Portugal, que queriam que o Brasil permanecesse um Reino Unido a Portugal e não uma nação independente. Pensavam diferente, questionavam a estrutura do Estado e mesmo antes de uma Constituição existir, Dom Pedro anistiou os que pensavam diferente. E olha que estamos falando de Dom Pedro I, que não é lá um grande liberal, muito pelo contrário, é na verdade um imperador que foi um tanto concentrador de poder, quase um tirano absolutista, se não fosse algumas medidas um pouco mais liberais ou menos restritivas. Por exemplo, já que fala aí que o Brasil fez sua primeira anistia 11 dias após a sua independência, sem sequer a existência de uma constituinte, no mesmo ano de 1823, que aliás é o ano que terminam as guerras contra os portugueses e que aliás Dom Pedro I concede outra anistia àqueles que lutaram contra a independência do Brasil. Então ele já tinha anistiado os caras que pensavam diferente da independência. Depois anistiou aqueles que lutaram, que mataram brasileiros e eram contra a independência. E ainda vai ocorrer um caso, para reforçar aquilo que eu falei, por Dom Pedro I nem ser um cara tão liberal e ser muito mais concentrador de poder, absolutista, tirano, do que de fato um liberal. Quando a primeira Constituição brasileira estava sendo escrita, Dom Pedro I não foi muito com a cara dela, porque ela limitava os seus poderes. E havia muita rivalidade entre brasileiros e portugueses ainda, especialmente da parte dos chamados irmãos Andrada, o Zé Bonifácio, o chamado patrono da independência, e os seus irmãos Antônio Carlos e Martim Francisco. Todos eles acabaram sendo presos e exilados por Dom Pedro I. Por quê? Dom Pedro I mandou as tropas cercarem a Assembleia, que estava escrevendo a nossa primeira Constituição de Brasil independente, e por ter limitações ao poder de Dom Pedro I, Dom Pedro fechou o parlamento, proibiu aquela Constituição, que seria a Constituição de 1823, que aliás tinha um apelido bastante curioso, era chamada Constituição da Mandioca. Isso mesmo, a nossa primeira Constituição, se tivesse sido posta em prática, seria a Constituição da Mandioca, porque ela usava como referência do voto censitário, o voto por renda, usava basicamente a farinha de mandioca como referencial, como fiel da balança para saber se o indivíduo poderia votar ou ser votado. Não sabemos como isso funcionaria na prática, porque a Constituição acabou sendo a Assembleia fechada e a Constituição proibida, e alguns deputados foram presos, entre eles o patrono da independência. Mas sabe o que vai acontecer lá por volta de 1825? Essa mesma família Andrada, o Zé Bonifácio, o Antônio Carlos e o Martim Francisco, entre eles o famoso Zé Bonifácio, patrono da independência, todos eles, e a partir de 1825, adivinha, foram anistiados por Dom Pedro I. Mesmo pensando diferente, mesmo sendo mais liberais que o próprio imperador Dom Pedro I, ele novamente usou a anistia para pacificar e equalizar as forças do Brasil. E não só isso, a prova da pacificação e da equalização é que esse mesmo Zé Bonifácio, que havia sido preso, exilado na França, depois foi perdoado, é a ele, Zé Bonifácio, que o mesmo Dom Pedro I, que o prendeu e o exilou e depois anistiou, entregou o seu filho, o futuro Dom Pedro II, quando Dom Pedro I vai embora do Brasil para Portugal, abdica do trono e entrega o trono para o futuro imperador Dom Pedro II, seu filho Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 aninhos. Quem que vai cuidar do filho? Zé Bonifácio é o primeiro dos tutores. Veja, o mesmo cara que foi preso e exilado por questionar o imperador, agora recebe a tutela do filho do imperador que o prendeu e exilou. Não só recebe a tutela, como o próprio Congresso e o próprio Senado concordam com essa tutela. Depois do nosso próximo intervalo, do apoio, dos reclames do nosso apoiador, vamos continuar viajando um pouco mais rapidinho por essas questões históricas, porque a gente quer chegar, no nosso último bloco, a alguns debates mais cabulosos sobre a anistia. Fique aí, dê uma atenção ao nosso apoiador, que nós voltamos já já. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo.
Muito bem, estamos de volta com o nosso episódio discutindo a anistia. Vou fazer mais um breve buffet das vezes em que nós utilizamos a anistia historicamente e qual é o seu resultado. Eu vou acelerar um pouquinho porque nós queremos debater algumas perguntas mais cabulosas sobre o tema anistia. Por exemplo, historicamente, durante o segundo reinado também utilizamos com larga função a anistia, como os casos que eu já citei da cabanagem, uma guerra civil que termina com o perdão das elites, e depois Farroupilha, que também termina com perdão, ou seja, o Rio Grande do Sul, que havia se separado do Brasil por 10 anos, portanto violado a soberania do Estado, volta a pertencer ao Estado brasileiro por perdão, por anistia, por esquecimento feito por Dom Pedro II. Funcionou, equalizaram as forças, acomodaram as forças políticas. Ainda Dom Pedro II, no segundo reinado, tem um outro caso bastante curioso que envolve esquecimento, perdão, justamente, ironicamente, contra membros da Igreja Católica. À época, o Papa que sentava na cadeira de São Pedro era Pio IX. Pio IX escreveu uma encíclica chamada Quanta Cura. A encíclica Quanta Cura tinha dentro dela um anexo chamado Sílabus dos Erros. Sílabo dos Erros, uma lista de instituições ou pensamentos ou ideologias que o Papa Pio IX considerava os maiores erros da modernidade. E ali estavam incluídos o racionalismo materialista, o liberalismo que tornava o indivíduo soberano à revelia de Deus e, claro, o comunismo, com extensão às críticas à maçonaria. Isso mesmo, já que a maçonaria tinha um pé inteiro, ou os dois pés inteiros, dentro da Revolução Francesa, que era uma revolução regicida. Tá? Além de que, claro, o iluminismo era antirreligioso, anticlerical. Além disso, a maçonaria também era uma grande defensora do liberalismo, da soberania do indivíduo e não da soberania de Deus, que seria o caso para a Igreja Católica. Ocorre que, diante dessa encíclica Quanta Cura e do anexo, que era o Sílabus, algumas autoridades, obviamente da Igreja Católica, adotaram o modelo de crítica, de perseguição e até de cerceamento à maçonaria. Maçom não poderia frequentar a Igreja Católica. Num tempo em que a Igreja e o Estado estavam unidos, o Estado brasileiro era oficialmente católico, o que acontecia? O maçom não podia ser batizado, não podia casar, não podia nem sequer deixar herança, porque essas funções civis eram realizadas pela Igreja Católica. Como Dom Pedro II era, apesar de católico, ele também era maçom, alguns chegam a afirmar que ele era grão-mestre de maçonaria, 33º grau, Dom Pedro II, usando um poder especial que a Constituição o reservava, que era o poder do beneplácito, disse não, que no Brasil a Quanta Cura não vai valer, especialmente esse item sobre a aversão à maçonaria. Aqui no Brasil, os bispos, padres e cardeais serão obrigados a aceitar os maçons em seus templos. Ocorre que alguns bispos, em especial aí Olinda e Recife, optaram por desobedecer o rei, desobedecer a majestade. O rei chega a condená-los à prisão, mas adivinha, acaba concedendo a estes a anistia, para novamente acomodar, nesse caso, a força política ou religiosa, que era a Igreja Católica, às forças do Estado. Muito embora isso depois tenha sido utilizado na historiografia como a chamada questão religiosa, ou seja, usado isso para justamente defender uma ideia republicana contra uma ideia monárquica. Já na Primeira República, ainda analisando historicamente, nós tivemos vários processos, a maioria dos processos de anistia são na chamada República. Ou seja, depois da proclamação da República vamos ter diversos. Poderia elencar alguns, por exemplo, Revolta da Vacina em 1904, Revolta da Chibata em 1910, termina com a anistia, embora nesse caso último da Revolta da Chibata, que aliás, parênteses enorme aqui, né? Nós temos desde o ano retrasado, né, o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, escolhendo aí Zumbi como representante da consciência negra. Revolta da Chibata tem um dos muitos personagens que melhor representariam a consciência negra, se é que isso lá existe, do que Zumbi dos Palmares. Revolta da Chibata contava com o almirante negro, que não era almirante, embora fosse negro, ele era um marinheiro, semi-analfabeto, que liderou os negros numa revolta da marinha, apontando os canhões para o Rio de Janeiro, uma clara ameaça à integridade do Estado. E adivinha? Anistia. Embora, nesse caso, o Estado não tenha respeitado a anistia, tenha preso e assassinado muitos dos revoltosos, à exceção justamente do João Cândido, que só veio a falecer em 1973, cerca de 63 anos depois da Revolta de Chibata.
Ainda na República temos o caso do 18 do Forte, que foi uma revolta militar contra o presidente Epitácio Pessoa, ou seja, também questionando a integridade e a soberania do Estado, também termina com anistia. 2 anos depois, em 1924, a Revolta Paulista de Tenentes, militar contra o Estado, contra especialmente aí o presidente Arthur Bernardes, que também termina com anistia, apesar de a gente viver quase que plenamente um estado de sítio, justamente por conta dessas agitações. Já na era Vargas, 1932, os paulistas promovem uma mini-guerra civil contra Getúlio Vargas, são derrotados e, adivinha, anistia novamente. Já em 1937, quando começa o chamado Estado Novo, o regime fascista brasileiro, sei que tem muito gaúcho aí me ouvindo que não gosta disso, tá? Mas entre 1937 e 1945, o último fragmento da chamada Era Vargas se constitui num Estado fascista. Isso mesmo, nós somos talvez o único país do mundo que tem praças, ruas, avenidas e até cidades com o nome de um fascista, Getúlio Vargas. É irônico, não? Pois é, durante o governo do Estado Novo criou-se uma nova Constituição, apelidada vulgarmente de Polaca, porque ela era justamente um Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição fascista da Polônia de então, de 1937. Cria-se um tribunal, que é o Tribunal de Segurança Nacional, que passa a elencar os crimes políticos e uma série de condutas que vão levar à perseguição. Abre aspas, há um texto justamente desse Tribunal de Segurança Nacional, o TSN, na época do Estado Novo, do Estado fascista de Getúlio Vargas. Os processos são de caráter sumário, assegurada a defesa nos termos da lei e as decisões têm execução imediata. Olha que lindo esse trecho, né? Não parece que de fato há espaço para ampla defesa, que a execução só ocorrerá depois da ampla defesa, quando na verdade o que acontecia no Estado Novo era a prisão, a censura, a tortura e o desaparecimento através da polícia repressora e dos órgãos de censura. Mas o que vai acontecer? Alguns indivíduos, como por exemplo Luiz Carlos Prestes, que foi do movimento tenentista e já tinha sido anistiado, que depois se transforma em comunista e é preso ao tentar um golpe comunista em 1935, ainda antes do Estado Novo, condenado à prisão. Adivinha o que vai acontecer com ele e com muitos outros indivíduos que haviam se rebelado contra o Estado? Isso mesmo, finalzinho de 45, do meio de 45 para frente, começa um processo de perdão dos prisioneiros políticos, ou seja, o próprio Vargas, que havia prendido, cerceado, censurado, ele mesmo promove a anistia, inclusive do Luiz Carlos Prestes. Só o próprio Prestes vai ser beneficiado com a anistia 2 vezes no período republicano. Então, obviamente, ela foi utilizada de fato para acomodar todas as forças políticas, mesmo em plena Guerra Fria. A anistia será utilizada para criar esse clima de governabilidade necessário para conduzir o Brasil. Se a gente continuar, bom, vou só listar, porque senão a gente não sai mais daqui hoje, já que são aí 80 processos de anistia. Tivemos um caso de presidente da Câmara que tentou impedir a posse do então eleito presidente Juscelino Kubitschek. Foi feito um mini golpe de Estado, chamado golpe constitucional, para garantir a posse de JK. Todos os envolvidos foram anistiados. Tivemos de novo, durante já o governo, o exercício governamental JK, uma revolta da aeronáutica em Jacarequanga, que termina com a anistia dos militares revoltosos. Em 1961, nós tivemos a tentativa de impedir a posse de João Goulart. Mais uma vez, uma violação constitucional, termina como anistia. Avançando, a gente obviamente chega na famosa e atual e muito debatida anistia de 1979. Aquela feita no governo João Batista de Oliveira Figueiredo, que apesar de todos os seus desmandos, fez uma profecia bastante válida e diria que nós sentiríamos falta da direita no poder. Quem diria, né? Não é mesmo? Quem diria? Mas enfim, em 1979 temos aí a famosa e mais discutida anistia, mais debatida e mais informada anistia, que é aquela que perdoou os José Genuínos, as Dilmas Rousseffs, os Franklin Martins, os Fernando Gabeira da vida, o próprio Lula, mas também os Caetano Veloso, os Gilberto Gil, os Chico Buarque e também, sim, é preciso ser honesto, aqueles militares que cometeram atos criminosos, como a tortura e o assassinato durante o regime civil-militar, que foi de 1964 até 1985, atingindo o seu auge de repressão durante o governo de Emílio Garrastazu Médici. Nem vamos entrar no mérito aí da questão do que foi o regime militar, isso fica para um outro vídeo. Estou fazendo muita promessa, né, com relação a outros vídeos. Que bom, que sinal que tem muito tema para ser discutido no Brasil. Fato é que agora sim nós chegamos aí à ideia de anistia na nossa modernidade, na nossa contemporaneidade, discutindo de fato
como é possível pacificar através da anistia, como é possível reconciliar a partir da anistia. Preciso entender que, como nós vimos nos blocos anteriores, há uma previsão constitucional, cabe ao Congresso legislar, cabe ao presidente sancionar, mas enfim, há um espaço para essa discussão. Isso teria, de fato, algum tipo de papel efetivo na pacificação e na conciliação? Como eu levantei no primeiro bloco, a minha preocupação é com a questão mental. Vindo ou não vindo a anistia, ainda vai restar conviver com essas pessoas que ficam lá gritando em praça pública, sem a anistia, e não estão muito preocupadas com toda a legitimidade, com a completa legitimidade do processo. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que resolver essas questões aí mais íntimas relativo à questão da anistia. Em 2010, salvo engano, não é 2010 mesmo, uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ao Supremo Tribunal Federal, 2010, então estamos nos aproximando, recusou, então veja bem, o Supremo Tribunal Federal, a um pedido, uma ação movida pela OAB, recusou a reinterpretar a lei da anistia para afastar o perdão para crimes comuns praticados por agentes do Estado na ditadura. Então, o que a OAB queria é excluir os militares da decisão da lei de anistia de 79. O STF tomou a decisão de não rever essa questão da anistia de 79, não abolir a anistia para os militares, portanto, os militares que cometeram crimes durante a ditadura seriam julgados, e o próprio STF decidiu que isso não poderia, de maneira nenhuma, equalizar, estabilizar, muito pelo contrário, traria mais instabilidade política à governabilidade brasileira, trazia à tona, ou melhor, lembrar dessa situação novamente. Mais curioso, se não me falha a memória, foi o voto do Eros Grau, então ministro do STF. Ele argumentou que, abre aspas, a lei resultou de um acordo político de transição, não cabendo ao judiciário contemporâneo reescrever aquele pacto. Veja bem, o ministro do STF está dizendo, no caso da rediscussão da lei de 1979, então o passado é o passado para o STF, não deve ser remexido. No entanto, ele concorda que esta lei da anistia trouxe equalização àquele fenômeno de transição política, no caso, a saída do regime militar para o regime civil. A discussão, essa discussão sobre os militares terem sido anistiados lá em 79, incluindo aí os militares, torturadores, os que cometeram crimes mais graves, é preciso lembrar que não foi apenas os militares que cometeram crimes mais graves. Preciso lembrar que grupos como Colina, VAR Palmares, eles tinham a intenção de, através da via armada, e muitos deles de fato cometeram assassinatos, atentados à bomba, atos que a gente poderia classificar hoje com muita facilidade de atos terroristas, esses também foram perdoados. O que eu quero ressaltar aqui é que o STF entendeu que é melhor não mexer naquilo que já tinha sido esquecido. Veja que o argumento é esse. Funcionou tanto o esquecimento que não vamos mais mexer nisso, tá? Aquilo está no passado, não vamos mais mexer nisso. Vamos andar para frente. Uma outra questão que a gente tem que levantar aqui, enquanto nós ainda temos algum tempo do nosso episódio, é que se eu posso, em alguma medida, talvez esse seja o ponto mais difícil de se elencar aqui, porque é uma questão muito fundamental da filosofia política, em que medida um cidadão tem o direito de questionar o próprio Estado, a existência do próprio Estado, ou questionar a existência do Estado, a soberania do Estado, levantar questões como hipoteticamente, viu, STF, hipoteticamente, levantar questões como fronteiras, divisão do país, criar um novo país dentro do Brasil, separar o Brasil por polos, ou por territórios, ou por áreas econômicas, até que ponto isso pode ser debatido num regime democrático. Óbvio que numa tirania isso não pode ser debatido. Acho que você entendeu. Numa democracia não existem temas que não possam ser debatidos. Não existem temas que não devam ser debatidos. Claro, existem temas idiotas, que é perda de tempo, ou denotam a idiotia de quem o está debatendo. Vamos debater, por exemplo, que cor devemos pintar o teto das casas. Claro, o tema é válido, pode ser debatido, mas é um tema inútil. Agora, discutir, por exemplo, questões de soberania interna, de divisão em estados, divisão em áreas geográficas ou áreas de influência, o tema é válido. Não estou dizendo que deve ser feito, estou dizendo que a discussão é válida. A pergunta mais grave que deve ser feita é:
será que temos o direito de contestar o próprio Estado ou mesmo sua existência? Ou seja, eu posso desejar o fim do Estado? Bom, eu pessoalmente acho que essa seria uma das belezas da democracia, permitir que se duvide do próprio Estado. Porque o Estado firme em suas próprias pernas não teme diante do debate público, até porque se o debate é público, se o debate é livre, democrático, saudável, não agressivo, não violento, o debate é válido. A questão é, e se esse debate extrapolar o campo das ideias? Ainda assim, eu posso questionar a existência do Estado? Bom, eu vou ter que pedir socorro para um filósofo, que é o John Locke. John Locke defende o direito à rebelião. Alô, STF, direito à rebelião é um tema discutido pelo John Locke, tá? Estou levantando aqui histórico e filosoficamente. O direito à rebelião, segundo o John Locke, ou o direito à resistência, é como que um direito, para o John Locke, um direito natural dos cidadãos. Surge quando um governo subverte os fins para quais foi criado. Veja, quais são os fins para os quais um Estado é criado? Garantir a vida, a liberdade e a propriedade. Ou seja, garantir a equanimidade, garantir a justiça entendida como dar a cada um o que é devido, garantir toda a lisura de um processo positivamente, juridicamente apontado. E se isso não ocorrer? Bom, vou repetir. Segundo John Locke, o direito à rebelião, ou direito à resistência, é um direito natural que surge quando o governo subverte os fins para os quais foi criado, como a proteção dos direitos naturais e da propriedade. Então, vida, liberdade e propriedade. O Estado não garante isso? Bom, então, segundo John Locke, eu tenho o direito a me rebelar, a resistir esse Estado. Na verdade, o que John Locke chama de direito à rebelião, não querendo me estender muito, a gente já está chegando no final desse episódio, mas o que ele chama de direito à rebelião afirma que os verdadeiros rebeldes são os governantes que instam a lei contra os seus adversários políticos. Então ele não entende que aquele que questiona o Estado, que não cumpre sua função, é o rebelde. Rebelde é o Estado que anteriormente violou as regras para se beneficiar ou proteger seus amigos. É uma coisa meio platônica, no sentido do diálogo A República do Platão, onde ele debate justamente isso. O que é justiça? Justiça não é dar a cada um o que é devido, ou prejudicar os inimigos e ajudar os amigos? Ou então fazer aquilo que ajuda, que beneficia quem está no poder? O John Locke dizia que se o Estado fizer isso, fizer a lei em prol dos amigos e em prejuízo dos inimigos, ou fazer a lei para beneficiar quem está no poder, esse Estado é o que é o rebelde, porque ele está se rebelando contra um Estado de lisura, de democracia. E aí sim as pessoas teriam direito a se rebelar contra esse, porque o povo, afinal de contas, estaria se defendendo contra a tirania. Veja, para mim chegar ao fim desse programa e deixar vocês pensando um pouquinho no futuro, nós temos que entender que se um governo começa a fazer o mal, alegando que faz em nome do bem, e o faz tanto isso a ponto que aquilo que era entendido como mal acaba virando bem, nossa toada insana que o Estado possa percorrer pensando que o mal é o bem e o bem é o mal, nós já vamos ter aí discussões abertas sobre o extermínio, sobre a eliminação de pessoas que pensam diferente. Porque historicamente, um país que tem, como o nosso, os três poderes comprometidos pela corrupção, as instituições tendem a tornar-se incapazes de gerar mecanismos de depuração, de conserto. E historicamente, nesses casos, a saída institucional é improvável. Vou repetir o que eu estou falando. Um Estado que tem seus poderes corrompidos não consegue encontrar dentro deles, por estarem corrompidos, saídas institucionais. O que resta, senão, instâncias com autoridade moral ou funcional para resolver os problemas. Ou seja, onde vamos encontrar em poderes corrompidos a autoridade moral ou funcional para resolver esses problemas? Ou seja, o Estado passa a ser o criador dos problemas que supostamente ele deveria resolver. E quando você tem todas as esferas do poder, todas as instituições do poder, todas as três camadas do poder, executivo, legislativo e judiciário, todas elas clientelistas, ou seja, esperando as benesses do Estado, as emendas, distribuições de orçamento, as verbas eleitoreiras, toda a estrutura está comprometida. Nessa situação, e é essa a situação em que o Brasil se encontra,
cada poder começa a agir para concentrar e manter os privilégios. E aí vem porque a esquerda e a direita estão debatendo a anistia, esquerda contra, direita a favor. Porque a esquerda começa a olhar na anistia que possa chegar até o presidente Bolsonaro uma rivalidade política que talvez ela não consiga derrotar no campo limpo das eleições democráticas. Então ela usa o fenômeno da anistia, ou a negação do fenômeno da anistia, como ferramenta política, para manter o quê? Seus privilégios. Bloqueia qualquer tipo de investigação policial que possa enfraquecer a si mesmo. E claro, é por isso mesmo que as pressões populares tendem a ser neutralizadas. Se você não consegue investigar, se você não consegue dar força a qualquer processo investigativo, você, claro, obviamente, por mais protestos que você faça, você não consegue fazer um mecanismo institucional funcionar. E aí eu vou encerrar, como sempre eu encerro, citando e receitando alguns autores, começando por Eric Voegelin. Eric Voegelin foi um pensador alemão que dizia que a política degenerada ela simplesmente vai impedir a entrada de homens excelentes e acaba os expulsando do processo. O que resta, e aí estou quase encerrando, o que resta é trabalhar a longo prazo para formar pequenas comunidades como essa nossa aqui, que pensam numa resistência mais intelectual, para que o futuro distante, talvez não tão distante assim, uma nova geração possa refundar a política, com valores morais mais fundados na realidade, valores morais mais elevados do que além dos interesses egoístas e particulares. E aí, claro, vou receitar, como sempre, algumas leituras. Eu tenho aqui um livro do Scruton, ali, ó, Tolos, Fraudes e Militantes, o Roger Scruton. Tem um outro aqui muito legal também, que explica muito a mente da esquerda que tem o monopólio das virtudes, que se considera Os Ungidos, um livro do Thomas Sowell, muito bom a leitura desse livro. Um outro que fala sobre um tema que está na nossa alça de mira do nosso programa, que é o Justiça Cósmica, Thomas Sowell. Vou até ler o subtítulo, ó, Como a esquerda usa a justiça social para assolar a sociedade. Mais um aqui, hoje estou pegando pesado com as leituras, hein? Que é o Escola de Frankfurt, do Michael Walsh, para entender a nova esquerda que eu andei mencionando. Esse é um livro base, bem fundante, mas enfim, está bem glosado aqui, ó. Eu, quando leio, eu risco e rabisco bastante. Tem um outro aqui, ainda do Roger Scruton, que são os pensadores da nova esquerda, mais um para fundamentar aquilo que eu falei. Roger Scruton, Pensadores da Nova Esquerda. O título está escrito aqui no tecladinho. Tá? Com isso, nós encerramos mais esse episódio. Espero que eu tenha ajudado aos senhores e às senhoras a melhor compreender um pouco mais da história do Brasil. No decorrer dos nossos diversos programas, nós vamos fazendo isso, esmiuçando, tentando perguntar, explicar, compreender, entender, desvendar e decantar os muitos problemas que esse Brasil, ou a República, ou o Sanatório Geral da República Brasil, nos continua produzindo. Tchau, nos vemos no próximo episódio.